Capítulo 12. Graça versus angústias. Casei com o marido errado. Só tenho decepções. Meu filho está me matando. Já não aguento mais tanta angústia. As metas de venda são insanas. Não suporto mais essa rotina desgastante. Meu serviço é repetitivo. Não vejo mais sentido. A doença consome meus pensamentos. Não tolero a dor. As minhas finanças estão arruinadas. Não consigo mais dormir durante a noite. Minha igreja está repleta de absurdos. Não tenho mais vontade de ajudar em nada. Perdi o emprego, perdi a paixão, perdi a esperança, perdi a calma, perdi a fome, perdi a vontade, perdi a fé. Me perdi, te perdi, nos perdemos, tudo está perdido. Qual a solução? A resposta é extremamente fácil de ser dada, mas é bem difícil de ser compreendida. A resposta é: para tudo isso, a graça nos basta. Mas afinal, o que é essa tal da graça? Paulo ensina: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1 e 2. A graça é isso, e ao mesmo tempo, é muito mais do que isso. A graça é a libertação absoluta de tudo que provém deste mundo. A graça é o recebimento de um perdão que não merecemos e de bênçãos às quais não somos capazes de corresponder. A graça não pode ser comprada e nem conquistada. É um presente que simplesmente precisa ser aceito. A graça é a certeza da vitória. Não importam as derrotas que essa vida possa trazer. E o mais importante, a graça é Cristo vivendo em nós. E agora, você sabe o que é graça? Vou perguntar de outra forma. Você já foi arrebentado e reconstruído pela graça? Se a resposta for não, é porque provavelmente ainda não existe compreensão. Mesmo quem ainda não provou o poder da graça pode começar a compreendê-lo com a experiência daqueles que já experimentaram. Após receber grandes revelações, Paulo escreve: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. O que Paulo relatou é bonito, pois é uma boa descrição do poder da graça. Porém, ao mesmo tempo, a compreensão que essa passagem oferece é superficial, já que Paulo não descreveu como alcançar a fonte dessa graça. Essa chave pode ser encontrada em seus dizeres: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. O que isso significa? Que seremos perfeitos? É claro que não. Cristo vivendo em nós é algo tão poderoso quanto sutil. Não somos dominados por Ele, mas sim guiados, iluminados, acalmados e salvos. Em muitos momentos, o mais importante é sermos consolados, e em outros, refreados. Continuaremos errando, sofrendo, lutando, mas a graça é maior que tudo isso. Continuaremos amando, festejando, passeando, descansando, conquistando, mas a graça é muito maior que tudo isso também. Se perdemos a graça de vista, até as vitórias podem se tornar angustiantes. O primeiro ponto a ser compreendido é que a graça só pode ser vivenciada por quem se entregou a Cristo. Então, se deseja compreender
Caso ainda não tenha feito isso, se entregue. Quando nos entregamos, aceitamos e buscamos, Cristo passa a literalmente viver em nós e, no momento certo, nos modifica profundamente. Vamos continuar utilizando Paulo como exemplo. Ele tinha fé em Deus, mas não reconhecia Cristo. Achando que servia a Deus, Paulo se tornou um voraz perseguidor de cristãos. A Bíblia registra acerca dele. Devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos 8, versículo 3. Até esse momento, ele era conhecido pelo nome Saulo, mas Cristo foi em seu resgate. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, versículo 3 a 5. É verdade que esse encontro marcou a conversão de Saulo, o perseguidor, para Paulo, o apóstolo. Mas isso não foi nem o começo e nem o fim da graça derramada sobre sua vida. A caminhada da graça começa muito antes de aprendermos sobre ela e tende a terminar muito depois de a aceitarmos. Paulo relata: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Gálatas 1, versículo 15. Ou seja, Paulo já estava escolhido, e o tempo em que andou perdido não o afastou da graça. Isso porque ele não precisava merecê-la, mas sim aceitá-la. E Deus sabia que ele a aceitaria e viveria nela, se dedicando com todas as suas forças para levar a palavra e junto à graça para todos os que estivessem dispostos a ouvir e aceitar. Volto a repetir, a graça não pode ser comprada e nem conquistada. O trabalho árduo de Paulo era apenas uma consequência do seu amor e de sua gratidão, e não a tentativa de conquistar algo que ele já tinha recebido gratuitamente. Depois que a graça resgatou Paulo, ocorreu algo magnífico. Ele, que era um perseguidor, passou a ser perseguido. Abandonou a figura de um homem respeitado para ser odiado. De um homem reconhecidamente sábio, passou a ser visto como louco. Não bastando a perseguição daqueles que queriam aniquilar os cristãos, ele ainda sofria com decepções provindas de pessoas de dentro da igreja. Mesmo estando preso, Paulo mantinha a certeza da salvação. Ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Filipenses 1, versículo 20. Logo depois acrescenta: Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Filipenses 1, versículo 23 e 24. É importante deixar bem claro que, na verdade, Paulo não estava desejando a morte, mas sim partir para a vida eterna. Tem muita diferença, pois não era uma vontade que provinha das angústias provocadas por este mundo. Ele era um prisioneiro, porém sua vontade era de quem sabe que venceu com Cristo, e não a de quem se sente derrotado ou destruído. Devemos seguir o exemplo e permanecermos firmes em qualquer circunstância. É certo que, durante esta vida, sempre poderemos viver momentos de aflição. O ataque pode vir de qualquer lado. Recebemos ataques de um irmão, de um amigo, de um filho, da esposa ou marido. Às vezes, a intenção era a de magoar, mas às vezes, a ideia era ajudar. Outras vezes, simplesmente falamos sem pensar. E também há momentos que estamos magoados ou enfurecidos e acabamos dizendo coisas que não deveríamos.
Lembre-se do que a esposa disse a Jó: amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2, versículo 9. Ela estava esgotada e fez o papel do acusador. É claro que isso foi um erro tremendo, mas a Bíblia não relata que houve separação. Lembre-se de que Jó recuperou tudo, e não foi por conta de sua própria capacidade. Foi Deus quem o restituiu em dobro, sendo essa uma pequena amostra da graça de Deus. A verdadeira graça foi derramada com abundância em nós, através de Cristo. Não se trata de tesouros deste mundo, mas tesouros no céu, que não podem ser roubados, corrompidos ou perdidos. É uma promessa tão maravilhosa que diminui ao extremo a importância desta vida. Paulo diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 11 a 13. A graça não consiste em deixarmos de sofrer, mas sim de estarmos acima dos sofrimentos. Paulo também disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 8 a 9. Para entender o que o apóstolo quer ensinar, vale lembrar o que ele sofreu. Ele relata: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive constantemente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, versículo 25 a 28. Tudo isso é passageiro e suportável frente à graça. Nada era capaz de parar Paulo, pois ele tinha a mais maravilhosa das certezas. Ele disse: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 33 a 37.